o desenho e não tem mais o que dizer, tá, irmãos? É assim que a gente vai até que tudo esteja devidamente contornado. Acredito eu que as coisas não vão voltar exatamente à normalidade num tempo curto, se é que vai voltar, nem um tempo médio, se é que vai voltar, como era até iniciozinho de 2020, e a gente vai seguindo dessa forma. Eu quero só pedir para os irmãos que tenham a confiança, e as dúvidas, tirem conosco, tá? Nós temos documentado tudo, passamos nos grupos internos, aqueles comunicados, né? No PDF, a gente faz isso com muita frequência, acompanha, eu pessoalmente faço questão de acompanhar as falas, né, das autoridades, seja elas quais forem, para que os irmãos se sintam o mais seguro e tenham confiança. E eu faço até aqui, irmãos, uma pesquisa em loco. Quantos de vocês têm aprovado ou concordam com essa maneira como nós temos levado a pandemia até aqui? Levante a mãozinha aí para eu ver. Tá bom, porque se eu tivesse visto algum irmão que não concordasse, eu ia ficar muito zangado com você. Não é uma ameaça, não, é só uma ameaça. Tá bom? Tendo alguma dúvida, os irmãos conversem com a gente, tá? Quando a gente se prepara para ofertar, lembrando então, irmãos, terminou o culto, a dispersão deve se dar em 15 minutos, eu vou até pedir para os obreiros, terminou o culto, na hora da bênção apostólica, podem desligar as luzes com 15 minutos cravados, tá bom? E eu acredito que os irmãos vão ter essa compreensão, tá? Enquanto a gente se prepara para ofertar, eu quero pedir para os irmãos também orarem por uma reunião que nós vamos ter amanhã de manhã. Tivemos uma prévia pastoral na quarta-feira, concomitante ao culto, enquanto estava rolando o culto aqui ao vivo, nós estávamos numa reunião pastoral, e amanhã nós teremos uma reunião de liderança, logo às 8h30 da manhã, que também é para que a gente projete. Nós vamos remoer um pouco do que nós tratamos no final do ano e a gente consiga conduzir a igreja. Tem muita coisa pela frente e a liderança vai estar aqui amanhã. No outro domingo, escola dominical, não é, Simone? No outro domingo a gente retoma a escola dominical, os irmãos fiquem atentos aos anúncios de amanhã. Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, queremos, ó Pai de amor, render, assim como rendemos o nosso louvor, agora há pouco, rendemos também, ó Deus, em parte, aquilo, ó Deus, que o Senhor nos tem dado, que as ofertas, os dízimos, as demais contribuições, ó Deus, como tradição que temos feito, nesse lugar, ó Pai amado, seja um reconhecimento, não a obrigatoriedade. Sabemos que o Senhor não é um Deus tirano que nos obriga absolutamente nada, Pai. Fazemos do coração voluntariamente, ó Deus. E que nosso coração seja tão generoso como o Teu, que se deu a si mesmo. E até mesmo, ó Deus, antes de darmos qualquer valor, que nós possamos nos dar, como fizeram assim os nossos irmãos de Corinto. Em nome de Jesus, oramos, ó Deus, pedindo também que o Senhor seja glorificado na rendição dos nossos corações, no momento em que ouvirmos a Tua palavra. Amém. Glória a Deus. Senta um pouquinho, então, enquanto os irmãos vão recolhendo aí as ofertas, você vai abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versos 13 ao verso 16, é aqui onde nós vamos basear a nossa conversa, embora o que tenha me feito chegar a essa mensagem de hoje foi mais um acontecimento que gerou uma reflexão nessa semana. Eu pregaria em outra porção, mas um evento durante a semana, um acontecimento me empurrou para que eu falasse alguma coisa. Vocês sabem, eu tenho dito a respeito disso, que os pregadores, no geral, os escritores, os compositores, geralmente eles são movidos por, também, né, não só isso, mas eles são movidos também por situações que eles vivenciam, que eles experienciam.
Então tem muito de empírico, eu diria até que a maior parte daquilo que a gente vê, que a gente escuta, melhor dizendo, de pregações, né, músicas, escritos, muito disso é empirismo, né? São coisas vividas, são coisas que a gente experimenta. Não é diferente na pregação. Haja vista, inclusive, que muito do que Jesus prega, muito do que Jesus ensina, muito do que a gente vê no registro da mensagem de Jesus são experiências reais, tá? Não só as suas pregações, mas os seus ensinos parabólicos, muito dos salmos, inclusive, vertem de experiências, de situações vividas, reais. Quando não pelo próprio autor, são tomadas por empréstimo, naquela famosa licença poética, por exemplo. Então, foi baseado em uma situação que eu vivi essa semana, e daquilo que eu tenho observado, talvez não seja muita novidade para vocês o que eu vou pregar, o que eu vou falar essa noite, que eu vou dizer depois que a gente lê junto esse texto, de Mateus capítulo 5, versos 13 até o verso 16, tá? Micael tocou no que eu vou dizer hoje. Micael não só cantou, mas ele tocou em algo que tem tudo a ver. Logo no final da ministração, Micael tocou naquilo que eu gostaria de dizer, o que para mim, embora a gente foge muito desse misticismo púlpitico, não é? Tem muito a ver com algo que Deus já iniciou falando através do nosso irmão, em algumas frases muito do final da ministração dele. Mas vamos lá. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Lembrando que eu estou lendo aqui numa versão nova, Almeida atualizada, tá? NAA. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ok, então qual foi a situação? Eu estava numa fila essa semana. Fila já é ruim, né, irmãos? Então, é um sujeito muito paranoico para gostar de uma fila. Mas acho que deve ter, né? Alguma pessoa que deve ter algum problema, um transtorno obsessivo compulsivo, coisa do gênero, né? Algum sujeito meio doido que gosta de uma fila. Mas, no geral, a gente odeia fila, eu sou um deles. E na pandemia, fila ficou pior, né? Agora tu tem que ficar... E essa coisa de fila agora ficou até meio paranoico, né, irmãos? Porque se a pessoa encosta muito, a gente já fica incomodado, né? E a fila ficou pior porque agora a gente tem que dar aquele distanciamento, aquelas marcas do chão, 1,5 metro, 1 metro, 2 metros, sei lá. Então a fila ficou pior agora. Aquilo que parecia grande agora é horrível, ficou quilométrico. Então a fila já é horrível, agora ficou pior. E brasileiro é terrível, porque não é falando mal de brasileiro, né, mas a gente tem que falar o que é. Eu sou brasileiro, não gosto que fale mal de brasileiro. Eu circulo em ambientes em que muitas vezes tem estrangeiro, e quando começa a querer estrangeiro querer falar mal de brasileiro, opa, pera lá, deixa que a gente se resolve aqui, né? Então, deixa que a gente cuida da nossa casa. Mas a gente pode criticar a nossa própria casa, né? Brasileiro pode falar de brasileiro. Brasileiro é mal educado às vezes, né? Não respeita. Tem um amigo americano, que é comum aqui de muitos de nós, em se falando em fila, por exemplo, fila de carro, então nem se fala. Fila de carro, quem gosta daqueles engarrafamentos? Uma vez eu chorei de raiva na Aricanduva, de raiva mesmo. Alguém já chorou de raiva aqui, gente?
chorei de raiva, e eu não sou de chorar, gente, sou um cara meio sensível assim, não sou muito emotivo, estava vindo da missão, calor feito esse que está fazendo agora esses dias, e marginal Tietê, vindo da missão Cairóis, emparedado de caminhões de todos os lados, pensando em chegar em casa, a média era 2 horas aproximadamente, quase 5 horas de engarrafamento, gente. Que dia infernal não foi aquele? Chorei de raiva mesmo. E a raiva aumenta nesses ambientes de fila, inclusive de fila de carro, por conta da falta de educação do povo. Quem dirige aqui? Levanta a mão. Não dá uma raiva quando os caras ficam colando na gente? Dá ou não dá? E aí tem esse amigo nosso, que é um amigo em comum, que é o Sling, que se tem uma coisa que ele não gosta aqui no Brasil, é de trânsito. Que ele fala, são 3 coisas que eu já vi ele criticando muito aqui no Brasil, e eu sei porque ele tem um comparativo, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer a terra dele, e eu vi que as coisas são muito mais arranjadinhas, pelo menos nos grandes centros, né? Diferentemente daqui. Ele não suporta 3 coisas, e 2 delas são muito óbvias, outra a gente tem assim que criar imagem. Então, as coisas que são óbvias, primeiro, buraco, e até ele fala naquele português macarrônico, ele fala assim, isso aqui não é um buraco no meio da rua, isso aqui é uma rua no meio do buraco, e ele fica criticando o tempo todo. A outra coisa que ele critica, que eu também não vi lá, pode ser que, porque nos lugares, eu estive em cerca de 18 cidades, e eu não vi, lombada, né? Ele fala que lombada é um buraco de ponta cabeça, ele não gosta de buraco e não gosta de lombada, ele fala, isso é um buraco de ponta cabeça, quando a gente sai do buraco, a gente pega um buraco de ponta cabeça, ele é um buraco invertido, e a outra coisa que ele não gosta é dessas filas quilométricas de carro, e fica pior quando o pessoal fica colando na gente, você anda 2 milímetros, o cara de trás 2 milímetros, né? Não tem a distância, e ele tem esse comparativo, e eu lembro que eu estive lá, o trânsito é bem mais organizado, pelo menos nos centros onde eu estive, né? Eu estive em cidades grandes lá, algumas pequenas, mas a maior parte do tempo em cidade grande. Bom, vamos lá então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nessa fila em que eu estava de banco, gente, quase 5 horas de fila de banco, essa semana, nesse sol terrível que está fazendo esses dias, vocês sabem que eu estou num tratamento aí, e eu passei mal na fila, olha isso, passei mal na fila, a minha filha estava dentro do banco, mas não é para vocês ficarem com pena de mim não, ainda estou dentro da introdução, dando um exemplo aqui, para onde eu quero chegar. Comecei a passar mal, e eu escrevi para minha filha dentro do banco, com vergonha de dizer para as pessoas que eu estava passando mal, só podia entrar 2 pessoas de cada vez, toda essa parafernália que a gente tem. Eu mandei uma mensagem para ela, estou passando mal, e agora? E ela minha filha é muito proativa, todas elas são, mas essa é bem serelepe. A Kézia, ela foi até o responsável lá do banco, meu pai está passando mal lá fora, bota ele aqui para dentro. E rapidinho veio uma moça com uma banqueta, né, me colocou para dentro no ar-condicionado, e eu fiquei sentado lá, enquanto passava o mal-estar. Mas a maior parte do tempo, irmãos, eu fiquei lá na fila, escutando só reclamações. Reclamações. Nós temos um gerente aqui, reclamação é raridade, né, irmão? Reclamações. E eu observava que muitas das reclamações, irmãos, era mera intolerância, chatice. Não era algo razoável. Era o óbvio do óbvio. Até porque todo mundo está em pé de igualdade ali, não é? Eu até ficava assim, teve uma hora que eu fiquei com vergonha, e eu ofereci o meu banquinho para uma senhorinha, que estava, eu olhei e fiz uma interpretação errada da situação, uma senhorinha que estava assim meio, e eu pensei que ela estava passando mal, porque ela precisava sentar, mas depois me disseram que ela
vou falar certo, claustrofóbica. E ela estava querendo sair rápido do banco. Eu querendo sentar a mulher, mas ela estava querendo sair do banco. Enfim. E o pessoal reclamava. E vocês sabem que pastor, né? Para a gente que tem essa vivência cristã ministerial, tudo acaba se traduzindo. Como é que eu posso usar isso para mim, obviamente, aplicar para que eu não incorra nisso, ou para que eu me policie mais em relação a isso? Como é que eu posso aplicar isso numa pregação, que é o que eu vou fazer agora? Como é que eu posso utilizar isso de maneira prática? Primeiro, para melhorar a mim mesmo e observar, puxa vida, né? Só para exemplo, tá, irmão? Quem é mais velho vai lembrar disso, é uma propaganda de televisão, né? É efeito Smirnoff, né? Quem lembra dessa frase aí? Eu sou você amanhã, né? Porque de repente a gente está criticando a pessoa e nós somos igual ou pior do que aquela pessoa, ou senão nós somos aquela pessoa amanhã ou daqui a pouquinho. Então eu vi as pessoas reclamando, e na minha cabeça começou a vir um pensamento assim: quantas dessas pessoas aí possivelmente são cristãs, ou são crentes? E algumas falavam palavrões, e outras xingavam. Eu vi a moça, aquela moça que auxilia no caixa eletrônico, as pessoas, os mais velhos e tal, o pessoal que fica meio perdidinho às vezes. Eu sou um deles, por incrível que pareça, porque raramente eu vou a banco. E aí criticavam aquela moça, eu ficava pensando, puxa, a moça está tão sozinha já, ainda tem um povo aqui para ficar criticando ela, até porque eu fui bancário também, eu sei que a coisa não é muito fácil. E outras xingavam, e outros xingavam, e eu comecei a pensar de usar isso aqui, ó. Eu vou usar isso aqui como se fosse um tema, né? Uma linha que eu vou esticar aqui para a gente pensar. Como cristão, e é até um jargão que eu vou usar aqui para ficar chiclete, assim, para grudar na sua cabeça. Como cristão, quem é você na fila do pão? Me veio essa mensagem aqui na cabeça, que parece meio engraçada, até meio ridícula. Como cristão, quem é você na fila do pão? Ou na fila do banco? Ou na fila da padaria? Ou lá no trânsito? Ou em qualquer outro lugar? Quem somos nós? E por que eu estou dizendo isso, aproveitando essa experiência dessa semana, que aparentemente é algo tão comum, tão corriqueiro, tão cotidiano, mas, irmão, a gente precisa pensar o nosso testemunho cristão. A gente precisa repensar um pouquinho. A gente precisa chegar a esse consenso. E, dependendo da situação, dá vergonha ser crente no Brasil. Eu não sei se essa é uma sensação única, pessoal, mas dependendo da situação, ou do ambiente, ou do que você vê, do que você assiste, do que você percebe, eu acho que a igreja brasileira está entrando num caminho, e na verdade está entrando, não, já vem entrando há um tempo, de um tempo para cá, em que a gente está ficando meio, eu vou usar uma frase que pastor Ed usou essa semana numa das nossas conversas, eu vou tomar emprestada essa frase dele, porque ela cabe aqui. Nós estamos ficando meio que cristãos água de salsicha. Sabe? Se o nosso testemunho não diferencia, se numa fila nós não nos diferenciarmos, se nas coisas mais básicas da vida, das nossas relações, das nossas conversas, das nossas vivências, se nós não destacarmos, eu não quero dizer isso farisaicamente, como eu já vi muitas vezes, inclusive daqui desse púlpito, não farisaicamente, não com aquele radicalismo tosco, não com aquele evangeliquez barato, né, de santidade fake, né, de postura fake, não é nesse sentido, irmãos. É como é que a gente pode, de fato, ser cristão autêntico, validar, chancelar, confirmar, corroborar um cristianismo, que as pessoas possam, de fato, olhar para você e que você seja aquilo que Paulo diz. Eu não me lembro a referência agora, irmãos, fugiu da minha cabeça. Eu sei que eu acho que o versículo é 32, 1º ou 2º aos Coríntios, mas eu não lembro o capítulo. Quem achar, me fala aí. A gente precisa ser aquela carta escrita, aquele recado de Deus,
aquela carta escrita e lida, sabe? Nós precisamos, de fato, deve ser 2 aos Coríntios, irmãos, desculpem aí, mas fugiu, apagou aqui do meu HD. Procurei para mim aí. Paulo vai dizer que nós somos uma carta lida, escrita, por dentro, por fora. Nós somos uma mensagem, nós deveríamos, eu não vou me ocupar em procurar, mas eu vou esperar um dos irmãos encontrar e passar para mim aqui. Nós somos esse recado de Deus, essa mensagem de Deus. As pessoas precisam olhar para a gente e ver a mensagem do Evangelho estampada. E tranquilo, irmãos, eu estou falando isso para todo mundo e para mim também. As pessoas precisam ler o Evangelho nas nossas vidas. A mensagem de Jesus precisa ser 3:2. Me atrapalhei tudo, é 3:2, não é 32. 1 aos Coríntios 3:2. É isso? 2 aos Coríntios 3:2. Isso mesmo. Olha, estava 32 aqui na minha cabeça. Vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta. Olha que forte isso, gente. Mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Então as pessoas precisam olhar para a gente, irmãos, e em todos os desdobramentos, e você não precisa virar um fanático, um doido varrido, sabe, que incomoda as pessoas com aquela repetição chata, né? Quem já conheceu pelo menos um cristão chato, um crente chato na vida? Eu já conheci um bocado, aqueles que ficam e faz a pessoa ficar mais com bronca do Evangelho de Jesus do que querer conhecer o Evangelho. Tem gente assim. Estou falando para você virar esse tipo de pessoa, mas que com a sua vida, com o seu cotidiano. Estava vindo agora no carro, conversando com Mara, com a minha outra menina que está ali. Irmãos, é tão estranho a gente morar num lugar onde a gente cruza com pessoas, e são pessoas tão grosseiras. E para mim tem sido um exercício interessante, porque eu cada vez mais tenho me esforçado assim, tipo, bom, eu vou fazer a minha parte. Contei, inclusive, para vocês que eu tive uma experiência muito legal onde eu moro agora, porque eu bati no carro, ralei o carro de um vizinho, vocês lembram disso? Quem lembra disso? Ralei o carro de um vizinho e daí nasceu uma amizade. Ontem eu ia tomar café com eles e acabei chegando atrasado, não consegui o café, mas tem se estreitado uma relação muito interessante. Mas sabe o que é você cruzar? É uma pena que não está online, porque vai que algum deles podia assistir. Sabe o que é você cruzar com gente com violão, com Bíblia? Violão, Bíblia, e aí você fala, bom dia, oi, aí aquela cara de pastel sem recheio. Ou então, alguns são grossos, irmãos, literalmente, são grossos, são muito grosseiros. Irmãos, eu tenho umas perguntas para fazer aqui, que eu acho que aqueles crentes que têm oportunidade de ouvir o que a gente vai ouvir, de dizer o que eu vou dizer agora, irmãos, é uma oportunidade santa. Vamos fazer diferente. A gente precisa fazer diferente. Não é para você se sentir melhor do que o outro, e nem ficar com essa afetação paranoica, fanática, chata, não é nesse sentido. Mas as pessoas precisam do século 21, em pleno tempo que a gente está vivendo, de tanta coisa ruim acontecendo. Esse povo precisa saber, lá de fora, esse povo precisa saber que existe um povo que, quando a gente olha para eles, eles são uma mensagem de Deus. Deu para entender até aqui, irmãos? Eles são uma mensagem de Deus pelo estilo de vida, pela maneira com que eles vivem, pelo jeito com que eles vivem, como eles respondem às circunstâncias, como eles transitam nos ambientes. E aí eu tenho algumas perguntas que a gente pode fazer que vai direcionar a gente. Antes disso, eu estava meditando também, muita coisa veio à minha cabeça,
Eu me lembro quando eu fiz uma matéria, muitos anos atrás, exclusiva no livro de Romanos. A matéria era exclusiva no livro de Romanos. E me chamou a atenção muito de Romanos, porque Romanos a gente sabe que é doutrina pura. Mas tem um capítulo em Romanos que me intrigou, e nessa época o professor foi um professor menonita, americano, muito sisudo, né? Muito sério, não tinha quase que expressão facial, o professor dessa matéria. E parece que eu estou vendo a cara dele aqui, o carão dele aqui na minha frente. E ele pegou pesado quando ele chegou em Romanos capítulo 2, que eu gostaria que os irmãos dessem uma chegada lá. Eu devo ter tocado nesse capítulo, mas de uma outra forma, senão esse ano passado. Havia uma comunidade judaica muito grande em Roma, inclusive boa parte dos cristãos da igreja de Roma eram prosélitos, né, eram convertidos judeus. E os judeus que permaneciam judeus atacavam os crentes, mas também atacavam a comunidade onde eles estavam, acusava as pessoas por roubar, acusava as pessoas por adulterar, acusava as pessoas por mentir, do alto, ou se arvorando na sua fé, na sua crença, na sua prática judaica, ou na sua prática de povo, supostamente, ele se considerando o povo de Deus, supostamente não, sim. E Paulo vai dar uma bronca nesse tipo de gente, que ela serve tanto para eles, quanto para a gente também. Vamos lá um pouquinho. E fica na sua cabeça essa imagem, irmãos, e fica com vocês a imagem da fila, as outras coisas que eu disse, o pessoal chato lá reclamando na fila, e possivelmente, assim como eu, outros cristãos por ali, e fica com essa pergunta na cabeça, e outras que eu vou dar daqui a pouco. Como cristão, quem é você na fila do pão? Então, como cristão, quem é você nessa pandemia? Quem é você nesse momento que a gente está vivendo? E olha o Paulo desafiando os judeus, que serve para a gente também no versículo 17 do capítulo 2. Mas se você diz que é judeu, confia na lei, se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não deve roubar, rouba. Você que diz que não deve cometer adultério, adultera. Você que diz que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E tem um fundo histórico aqui, irmãos, no versículo 22, na segunda parte do versículo 2, que é interessante, esse fundo histórico. Essa época, se não me falha a memória, o imperador Cláudio, e houve um grande rebuliço, uma grande turbulência social, que tinha um transfundo também religioso. Então, para vocês terem um comparativo também, aqui nós tivemos essa revolta, a gente teve essa revolta pela perda das eleições do Trump lá nos Estados Unidos, e aquele pessoal lá invadiu o Capitólio, que dá uma discussão histórica, isso vai para os anais da história, isso aí as próximas gerações vão ler a exaustão. E na medida em que havia uma comoção, uma insurreição, que é outra palavra que estão usando agora para esse evento, uma insurreição e uma comoção social, de revolta contra a tirania do imperador, e pessoas indo para as ruas, as turbas, invadindo as ruas, alguns desses judeus invadiam lugares de culto, o templo, e roubavam artefatos sagrados. Então, Paulo está jogando isso na cara deles, literalmente, irmãos, sem dó nem piedade. E aí ele aproveita a ocasião e desce, num bom português, desce o cajado.
Eu acho que no tempo do Paulo já tinha gente mimimi, não como hoje, mas tinha. Para o pessoal que às vezes, pastor prega muito pesado. Eu nunca vi nada leve na Bíblia, irmãos. Nunca vi. E eu fico muito preocupado com os crentes que criam essa expectativa, né, da gente ficar tal. Óbvio que a gente precisa falar da compaixão, do amor, isso, aquilo, outro, mas a gente precisa ter esse entendimento, irmãos. A Bíblia chama a gente para o compromisso, para a responsabilidade. E Paulo está lascando o pau neles aqui. E serve para a gente. Você que diz que é crente, confia na Bíblia e se gloria em Deus, você que conhece a vontade de Deus e aprova tudo o que Ele faz, que é instruído na palavra, você que está convencido de que você tem resposta para tudo pela Bíblia, de que você é sal, que você é luz, para aqueles que se encontram nas trevas, de que você é aquele que conduz aqueles que são meio chapado, meio louco, drogado, isso, aquilo, outro, você que acha que pode ensinar as crianças porque elas são muito mais ou muito menos sábias do que você, e acha que é a própria encarnação da verdade só porque você congrega na igreja ibero-americana, na Assembleia Metodista, Batista, ou seja, lá onde for, por que você que diz para os outros que ele é isso, que aquilo outro, que ele tem que parar de fumar, beber, se drogar, por que você fala para aquele outro que ele tem que parar de fazer qualquer tipo de coisa que desagrada a Deus ou que é pecado? Por que você mesmo não para de roubar? Eu estou fazendo uma leitura, uma adaptação a esse ano aqui, tá, gente? Por que você que vê os outros roubando, metendo a mão naquilo que não é seu, por que você faz a mesma coisa? Por que você diz que não deve sair com a mulher dos outros e sai? Por que você que diz que detesta ídolos, mas você tem ídolos, inclusive Quemuel, que essa semana deu trabalho para a gente, esse pessoal. Aliás, irmão, deixa eu pedir uma coisa para vocês, gente. Vamos parar de ficar se escandalizando à toa com essa gente, porque esse povo, eu vou dizer quem é que mais se escandaliza com esse povo que escandaliza nas igrejas, é quem fica na cola deles. Vamos parar de forjar ídolos na igreja? Chega, acho que já chega. Você diz que não deve adorar ídolos, mas adora. Pessoal, às vezes, eu passei desse tempo, isso está muito dentro de um timing, de imaturidade. Eu fui desse tempo, quando Caio Fábio, eu posso citar não porque é público, quando Caio Fábio caiu, irmãos, eu era fãzaço do Caio Fábio, mas eu era muito imaturo. Mara lembra, Caio Fábio vinha pregar aqui em São Paulo, e a gente, oi, Caio Fábio, aí o Caio Fábio, oi, Caio Fábio, e daqui a pouco caiu, tchau, o Caio Fábio caiu. Quando a maturidade chegou, o Caio pode cair, pode levantar, pode cair 3 vezes de novo, o problema dele com Deus, porque eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Amém, irmãos? E se eu tenho que buscar referências, eu pego as referências em que for até o fim, com a chama na mão, com a tocha acesa, que combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Então a gente tem que parar. Eu não sei hoje em dia se o maior problema, sabe, Lagoinha virou uma febre um dia, uma época aqui no Brasil. Depois começaram a fazer umas pataquadas, Lagoinha. Deus vai cuidar deles. Então o que não falta é idólatra no nosso meio, irmãos. Idólatra de pregador, de pastor, né? Às vezes dá até um nervoso, para não dizer uma bronca, essa crentalhada baba-ovo, uma crentalhada baba-ovo desses bambambãs, e não que alguns nem, eu fui aluno de alguns deles, por exemplo, o pessoal fica o tempo todo lá brincando com Augusto Nicodemos Lopes, eu fui pelo menos em 2 cursos de temporada, eles próprios não se sentem lá, essas coisas, a gente fica, Augusto Nicodemos, a hora que o Nicodemos, eu espero que não, está até bem, está velhinho, é capaz que não, mas se cai, desvia, fica xingando Deus, o Evangelho, vira desigrejado, idólatra. E aí a gente tem muito de temporada, uma época são ministros de louvor, outra época são pregadores, outra hora são bandas, outra hora são ministérios. Quando chegou aqui no Brasil esse tal de Hillsong, por exemplo, eu falei, pronto.
Aí daqui a pouco o pessoal diz que o Hillsong é a igreja onde, como é que chama aquele menininho lá que tinha o cabelo assim, depois Justin Bieber. Porque o Justin Bieber é da Hillsong, você viu, porque ele faz isso. Eu falei assim, não tem nada a ver com isso. Vou ficar idolatrando o ministério, pastor, e aqui, voltando para o que ele está dizendo, você que detesta ídolos, rouba até os templos, o que dirá ser um idólatra. Você que se gloria na lei, que se gloria na palavra, desonra a Deus, contrariando a própria palavra que você prega. Olha o tanto de escândalo que a gente tem hoje. Nós temos pastora acusada de mandar matar marido, tem pastor presidente de partido preso. Essa semana, irmão, eu sei que isso aqui pode ser um pouco antiético, mas me permitam aqui. Essa semana eu recebi um meme, que eu não fica chateado comigo não, mas eu vi um meme essa semana que me fez rir. Estava assim: eu fui bispo, fui senador, fui prefeito e agora sou detento, eu sou a Universal. Você que diz que é da Ibero, vai dar um mau testemunho, e diz que conhece a Bíblia. E aí o problema está aqui, irmãos. Eu estou com a cara do meu professor de Romanos, um menonita muito brabo, americano, que deu aula o tempo todo de braços cruzados, só descruzava o braço para virar a página da Bíblia, uma Bíblia desse tamanho, menor do que o meu celular, e o que ele fazia com uma Bíblia daquele tamanho, eu não consigo fazer com 5 Bíblias desse tamanho. E aí ele disse, quando ele explicou sobre esse versículo aqui, que foi uma das coisas que mais me impactaram: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Aí sabe que a questão, irmãos, quanto o evangelho perde, o quanto que a igreja perde, o quanto que o quanto do reino é impactado, o quanto de prejuízo, coisas que foram levadas anos, irmãos, anos. Como chama aquele rapaz, professor lá do Betel, Jarbas, tropeço na ação missionária, Jarbas Ferreira. Jarbas Ferreira, foi professor no seminário que Simone estudou e que outros irmãos estudaram aí. Ele conta sobre escândalos promovidos por missionários do campo missionário, irmãos. Vem a igreja, vem missionários enviados para um determinado lugar, super difícil de se pregar o evangelho, com um número muito baixo, estatisticamente falando, de evangélicos. Aí se levanta um grande projeto com muita dificuldade, aí depois de 40, 50 anos, surge uma pequena igreja, um projeto missionário com 10, 20, 30 pessoas. É muito difícil pregar o evangelho em países muçulmanos, por exemplo. Aí um belo dia chega um missionário, ou um mercenário que chega, com um mau testemunho. Isso está registrado no livro Tropeço na Ação Missionária do Jarbas Ferreira. Eu tenho ele aqui, se não me engano. Se não tiver aqui é porque pegaram e não devolveram. E aí ele fala que aí chega um belo dia, um mercenário, e ele estraga em meses o que aquele irmãozinho, aquela família, aqueles mártires, inclusive, construíram em dezenas de anos. Não só desfaz tudo que está ali, escandaliza, como faz com que o evangelho recue outras dezenas de anos. E aí eu vou terminar essa minha conversa, porque a gente já vai para a ceia, com perguntas, que eu acho que vocês e eu precisamos voltar para casa. Na questão igreja, mas sociedade como um todo, família, enfim, amizades, relacionamentos, você faz parte da solução ou do problema? Ou você é o problema? Isso tem a ver com testemunho, gente. Isso tem a ver com o fato da gente ser cristão. Isso tem a ver também com o fato de repente, eu não cair na mesma vala comum e as pessoas chegarem àquela fatídica conclusão de que, para que ser crente, se é para ser igual fulano? E é bom a gente começar o ano refletindo. Como eu disse, eu ia começar falando outra coisa diferente. Outra coisa, irmãos. Você é daqueles que reclama, que só reclama, ou você é daqueles que ajuda e se dispõe
Quem já ouviu falar, isso também é gíria do meu tempo, tá, irmãos? É gíria do meu tempo. Muito atrás, mas eu acho que vocês vão lembrar. Uma gíria que chamava aquelas pessoas que era meio nó cego, vai. Quem lembra dessa gíria nó cego? Tem uns crentes nó cego, irmão. Você é cura ou você é doença? Você é instrumento de cura ou você é instrumento para que a coisa que está ruim fique pior? A gente precisa responder essas perguntas para um tempo como o nosso, irmãos. E isso para ontem. E isso para anteontem. O tempo urge, como dizia antigamente. A gente precisa resolver essas questões. E sermos cristãos que de fato faça valer aquilo que a gente prega. Em todos os ambientes. Nós somos, olha que interessante isso aqui, irmãos. Nós somos servos ou senhores. Numa geração de reizinhos, a gente precisa resgatar aquele pensamento de Jesus, do maior. Quem quiser ser o maior, ele tem que ser o menor. Eu estava comentando esses dias com um amigo sobre o livro Reino de Ponta Cabeça. Esse livro era muito difícil encontrar aqui no Brasil, também era uma publicadora menonita, eles tinham direitos autorais, e o pessoal que navega na internet, o pessoal mais jovem, aí, aquele pessoal do Jesus-Cope, eles reeditaram esse livro, Reino de Ponta Cabeça. Procura para mim o nome do autor aí, Craybill, uma coisa assim o nome dele, o Reino de Ponta Cabeça. A gente precisa revisitar, irmãos, os princípios do reino. O rico é aquele que é pobre, vive aquele que morre, é grande aquele que é pequeno, é senhor aquele que aprende a servir. E a gente está se confundindo numa época de reizinhos. Tem muitos cristãos, irmãos, de nariz empinado. Acharam o nome do cara? Tá, vai aparecer aqui já a capa do livro, se possível, senão pelo menos o nome do autor. Eu oriento os irmãos, a gente precisa resgatar, irmãos, essa atitude de servo. Nós estamos precisando de servos aqui nessa igreja, gente. Bora acordar, bora despertar essa atitude de servo. Vamos ver se a gente consegue, irmãos, estancar essa coisa de que sempre tudo tem que ficar para um grupo, para um número específico de pessoas. E que a gente não tem que ficar se descabelando, fazendo apelos o tempo todo. Nós estamos vivendo esse tempo em que a gente tem senhores de mais e servos de menos. A gente precisa parar com isso. Chega da gente ficar se humilhando nos grupos da igreja. Chega da gente ficar se humilhando, mandando áudio, gravando vídeo, publicando. Pelo amor de Deus, alguém vem ajudar. A igreja precisa resgatar, irmãos, o fato de ser uma comunidade de servos, de gente que a gente não precisa fazer a segunda chamada. Reino de Ponta Cabeça, Donald Craybill. A gente não precisa fazer a segunda chamada. E, lamentavelmente, irmãos, a coisa está tão complicada que alguns vêm na segunda, terceira, quarta chamada, mas vêm cheio de dedos. Mas não só vem cheio de dedos, vem cheio de não me toques, mas não só vem cheio de dedos e não me toques, vem cheio de, porque tem que ser assim, porque se for assim, porque tem que ser assim, vamos parar com isso, gente. Nós somos santos. Aqui eu estou com o capítulo 12, verso 14, de Hebreus, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E estou com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, para que nós fôssemos santos em toda a nossa maneira de viver, e com outras passagens que estão fervilhando aqui, mas eu vou obedecer o tempo. Nós somos santos ou profanos, irmãos? Porque, desculpa, tá, gente, aqui no Brasil, negócio de ser crente evangélico, como eu disse, virou água de salsicha. Um amigo meu, muito tempo atrás, quando serviu nas Filipinas, ele disse que lá, eu já falei aqui várias vezes, alguns de vocês vão lembrar, outros talvez já esqueceram. Filipinas? Filipinas.
Ele viveu naqueles ambientes da Filipina, naqueles favelões, e os crentes perguntavam uns para os outros, ou quando desconfiava que uma pessoa era crente, ele perguntava: você é nascido de novo? Desculpa a franqueza, tá, irmãos? E a minha indignação, eu diria. Como eu disse para vocês, às vezes dá vergonha de ser evangélico no Brasil, dependendo da situação. Talvez você tenha algum parente, algum amigo, algum vizinho, algum colega que é evangélico, que você tenha vergonha. E eu espero que você não seja essa pessoa de fazer com que o outro tenha vergonha alheia. E eu espero que eu não seja essa pessoa de fazer com que o outro tenha vergonha alheia, pelo fato de eu dizer que eu sou pastor, sou evangélico. Santo ou profano? Na era em que desigrejado quer ser mais crente do que aquele que é membro de uma comunidade cristã bíblica, quem é você? Um povo tão arrogante, irmãos, deixando a igreja, quer ser mais crente que quem ficou. Esse dia eu conversava também com outra pessoa sobre a intolerância, né? A temática era a intolerância, né? Daquelas pessoas que estão se tornando desigrejadas e fica acusando quem fica. Aí a pergunta que saiu, não sei se ela é só retórica, ou se ela é mais filosófica, ou se é os dois, mas aí saiu a seguinte discussão: quem é mais intolerante, quem sai ou quem fica? Viu como dá uma esquina aí? Dá uma encruzilhada, não dá uma trava? Porque o fulano saiu da igreja reclamando do pastor, reclamando do pastor, ou seja, parece que só o Florzinha de Jesus tem razão, o resto está tudo errado que ficou. Aí a pergunta que não quer calar é essa: quem é mais intolerante, quem sai, quem vai embora ou quem ficou? Não dá uma trava na cabeça da gente? Quem é você? Um infiltrado? Um inimigo da igreja? Um que só aponta defeitos da igreja? Desculpa, isso aqui eu escrevi, vou colocar do jeito que eu escrevi aqui na minha cola, irmãos. Você é um daqueles que é um auxiliar do diabo, acusador, ou é aquele que intercede, que contribui, que é parte do corpo e quer que esse corpo seja curado e restaurado? Você tem uma palavra que levanta, edifica, abençoa, ou só tem um desfile de ego, ou só tem arrogância e vaidade? Você quer uma igreja segundo a sua imagem ou semelhança, ou você quer viver na igreja de Cristo, na noiva, que está sendo ornamentada, está sendo enfeitada para aquele dia? Você é uma bênção ou só quer bênção? Você quer ser abençoado e só abençoado, ou você quer intimidade com o abençoador? Como cristão, quem é você? Na fila do pão, no trabalho, lá em casa, na escola, em qualquer outro lugar. Acho que a gente tem um ano pela frente para responder tudo isso, irmão, com a vida. Amém? Aliás, a gente não tem só um ano pela frente, não. Nós temos, se for pela minha média de pessoas da família, caso morra de morte natural, eu tenho mais uns 30 anos aí pela frente. Se por alguma tragédia for antes. Mas a pergunta é essa, irmão: quem é você? Vamos nos colocar em pés? Nós vamos direto para a ceia. Eu quero ficar dentro do tempo. Nós temos ainda o desvio padrão de minutos aí, do início. Lembrando que quaisquer dúvidas, ou quiserem conversar, os irmãos podem me acessar ou mandar perguntas para aquele e-mail, ou para aquele número da igreja que eu estou à disposição. Se quiser conversar pessoalmente, vocês sabem onde me encontrar, tá bom, irmãos? Mas feche os seus olhos um instante. Vamos começar o ano, irmãos, querendo de fato ser aquilo que, Mateus capítulo 5, do que nós lemos, versos 13 a 16, nós somos o sal da terra. Isso implica, irmãos, em que, num mundo em franca degeneração, nós possamos ser aqueles que conservam. No mundo onde ninguém sabe mais quem é quem, que nós, ainda que misturado, possa se destacar, porque o sal se destaca pelo sabor. A gente não vai se esconder numa caverna para esperar Jesus voltar, então a gente vai ter que trabalhar, nós vamos ter que entabular conversas e se envolver com amigos, a gente vai ter que transitar, nós vamos ter que nos envolver, socializar e tal, mas que as pessoas percebam que tem um sal ali, amém, irmãos? Amém, irmãos?
Em um mundo cada vez mais escuro, sombrio, tenebroso, esse negrume todo que a gente está vivendo em nossos dias, irmãos, que nós possamos ser como aqueles que Paulo chama para o compromisso, Filipenses, se não me falha a memória, capítulo 2, versos 15 e verso 16, Paulo nos chama para sermos como luminares, astros no mundo, no céu que se tornou tão escuro, numa humanidade que está cada vez mais caótica, irmãos, nebulosa, sombria, tenebrosa, que as pessoas possam ter você como um referencial. Amém, igreja? Amém, igreja? Olhar e ver que ali tem um ponto de luz. Ali tem um ponto de luz. Ali tem luz. E é tão interessante, se você olhar para o céu no interior, que ainda não tem aquela poluição de luz artificial. Uma vez eu estava na Bahia, no interior da Bahia, quando eu fui para lá, e olhei para aquele céu do interior, irmãos, e vi aquela imensidão de escuridão da noite, mas o que se destacava eram as estrelas. Que o Senhor nos use, irmãos, nesse ano, em nome de Jesus, amém? E que nós possamos, nessa nação tão caótica, nesse tempo tão turbulento, nesse tempo tão confuso, irmãos, que as pessoas possam olhar e ainda que eles vejam uma imensidão de nação, mas o que chama a atenção é o nosso testemunho, é a nossa vida, é a nossa palavra temperada com sal, são os nossos atos de justiça, são os frutos de lábios que confessam o nome do Senhor, são gestos e atitudes tão pequenas, mas que elas trazem consigo e em si uma mensagem, que as pessoas olhem para nós, lá dentro da sua casa, tua mulher, teu filho, teu marido, teus parentes, teus vizinhos, eles olhem, interessante, eu estou olhando para essa pessoa, é como se ela estivesse mandando uma mensagem. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, nesse 2021 que está começando, eu quero ser sal e luz. Eu não quero ser mais um reizinho. Eu não quero ser mais apenas uma pessoa que fala e não vive nada. Eu não quero ser mais alguém, ó Deus, que as pessoas olham e dizem, é só mais um evangélico, é só mais um crente. E Deus me perdoa por todas as vezes que a minha vida não te glorificou, que os meus atos não te honraram, que as minhas palavras não verteram graça. Deus, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor nos dê essa oportunidade de resgatarmos, ó Deus, em nós mesmos, em nossas vidas, uma atitude que reproduza o caráter e a vida de Jesus. Que o Teu Espírito, ó Deus, nos convença, que não sejam apenas as palavras proferidas dessa pregação, mas que seja o Teu Espírito nos nossos corações, impactando a Deus, mudando o nosso caráter, mudando as nossas vidas, a fim de que sejamos relevantes numa geração que está podre, a fim de que sejamos resposta numa geração que não sabe para onde ir, a fim de que sejamos referências louváveis, em um tempo em que todo mundo duvida de todo mundo e não acredita em ninguém. Deus, resgata nessa igreja e na tua igreja uma comunidade de fé e não uma comunidade de interesseiros. Aleluia.
Levanta nesse lugar, ó Deus, uma comunidade que quer ser bênção e não uma comunidade, ó Deus, consumidora de bênçãos. Levanta nesse lugar uma comunidade que seja em si mesma um grande milagre para uma geração órfã de milagres. Que sejamos, ó Deus, milagres para essa geração. Oh Deus de amor, em nome de Jesus, que não voltemos para as nossas casas como quem volta só mais uma vez de um culto, só de mais uma agenda religiosa, mas que voltemos para casa questionando cada canto, cada área das nossas vidas, ó Deus, que não estão de acordo com a Tua soberana vontade. Deus, nos dá um coração amoroso, perdoador, quebrantado. Deus, em nome de Jesus, nos perdoa por todas as vezes, ó Deus, que fomos uma vergonha para o Evangelho, a fim de que naquele dia o Senhor não se envergonhe de nós. Que nessa noite, Pai de amor, vidas estejam sendo rendidas, vidas estejam sendo rendidas diante do Teu altar, ó Deus, e resgatando, ó Deus, dias que já estão tão distantes, quando havia santidade, quando havia temor, quando havia desejo sincero e real de Te servir, de Te adorar e de Te louvar, Pai. Que seja um recomeço, que seja um virar de página para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pai de amor, nós consagramos os elementos da ceia nessa hora, como que represente, ó Deus, o corpo e o sangue de Cristo, e que seja, Deus, um dia histórico, individualmente e coletivamente, ó Deus, que seja um dia histórico, que nós possamos, ó Deus, não só reavaliar as nossas vidas, mas temos a disposição, ó Deus, de andar no sentido oposto de tudo aquilo que até esse momento, momentos atrás, ó Deus, não estava de acordo contigo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba a ceia do Senhor. Teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente sou. Tuas mãos moldam o meu viver, eu sou o barro, tu és oleiro. Decidi não me esconder de ti, vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpra o teu querer. Glória a Deus. Que seja assim, irmãos. E uma coisa, já que nós estamos cantando, irmãos, vamos parar de só cantar. Não tem como colocar essa letra aqui, não? Pode ser? Vamos parar de só cantar, e quando a gente voltar para casa, vamos voltar com o pacote completo. O que nós oramos, o que nós cantamos, o que nós ouvimos da parte do Senhor é o que a gente vai aplicar na nossa vida. Amém? Senão vira uma cantilena infinita, repeteco de coisas que a gente não está disposto a viver, mas a gente pode fazer diferente. Deus falou comigo hoje através dos cânticos, eu vou viver. Deus usou pessoas orando do meu lado, eu vou viver. Deus usou pessoas manifestando os dons
eu vou viver. Deus falou comigo pela pregação, então eu vou viver. Amém? Vamos cantar de novo então? Eu estou aqui. E vamos fazer diferente esse ano, irmão. Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Glória a Deus. Vamos ser germinadores e frutificadores de vida no mundo repleto de morte. Teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente eu sou. Tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou o barro, tu és oleiro. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Molda o meu viver. Cumpra o teu querer. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Molda o meu viver. Cumpra o teu querer. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice na nova aliança. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem o pão e beberem o cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós oramos em gratidão, amém? Enquanto nós vamos celebrar com esse último louvor. A própria ceia é um convite para repensarmos o exercício, a prática da nossa fé, lembrando que há várias exortações dentro desse contexto, onde Paulo doutrina, estabelece, replicando o que Jesus ensinou aos então discípulos, posteriormente apóstolos. Então, o próprio exercício da ceia é para nós, irmãos, um convite ao exercício de uma fé que, de fato, se confirma no dia a dia. Não é só teórico, é empírico, é prático, é vida. Não é só blá, blá, blá. Não é só retórica. Não é só filosófico. Não é só platônico. É vida. Teu marido vê, tua mulher vê, teu filho vê, tua filha vê, tua mãe vê, tua sogra vê, teu sogro vê, teu tio vê, teu vizinho vê, teu patrão vê, teu empregado vê, o pessoal da igreja vê. Amém. Vamos terminar com esse louvor e a gente vai embora. Glória a Deus. Te louvamos, Deus. Obrigado por esse tempo com o teu povo.
Obrigado por esse tempo com a tua igreja, Pai. Que nós façamos dessas reflexões e dessas chamadas, dessas exortações, que nós possamos fazer algo, ó Deus, digno de ser vivido, digno de ser chamado cristão, chamado evangélico, chamado crente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpra o teu querer. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpra o teu querer. Glória a Deus. Que o mundo em trevas veja a luz em você, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos um instante, vamos adorar o Senhor. E a gente termina nessa atitude de adoração. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo, tudo novo. A esperança, a esperança. A esperança, irmãos. E sinceramente, no mundo sem esperança, a gente pode ser uma grande oportunidade. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Nossa, que fraco. No mundo sem esperança, a gente pode ser uma grande oportunidade. Amém, irmãos? A esperança. Vamos lá, Micael. Glória a Deus. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. A esperança para aquele que crê. Lembra disso. Lembra disso. No mundo sem esperança, você é uma grande oportunidade. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vamos dobrar. Aleluia. Vamos triplicar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai. Vai, Bero. Vai, seja uma esperança para esse tempo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a doce comunhão e a consolação do Espírito esteja sobre esse povo tão bonito hoje e sempre. A igreja diz: fui, tchau.